E aí, galerinha, começando nossa aula de Geografia de Rondônia, professor Rogério, com meu brother aqui, professor Jorge na Jorge. área, Geografia de Rondônia, É isso Rogério. aí. Já aproveitamos a oportunidade para mandar um abraço para todos os nossos queridos professores em Muito todos bem. os rincões de Rondônia. Exatamente. E, obviamente, para os nossos queridos estudantes. Isso aí, galera. Um grande abraço da equipe de Geografia para vocês. Beleza? A gente vai continuar com as discussões sobre o nosso querido estado de Rondônia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo dessa transformação da paisagem de Rondônia, que com o passar do tempo, professor Jorge, por conta dos ciclos econômicos que se instauraram aqui na região de Rondônia, nosso espaço territorial, a paisagem natural, né, galera, como a gente vem falando para vocês, passaram por modificações. E tem áreas que estão mais preservadas, professor Jorge, e outras áreas menos preservadas. Então, durante essa aula, a gente vai fazer um pouco desse levantamento, uma viagem para a gente poder compreender essa transformação da paisagem aqui de Rondônia. Interessante, né? Que o tema da aula tem tudo a ver com a realidade que os nossos queridos alunos veem de perto acontecer. Exatamente. É isso? Muito bem. Então, vamos junto, vamos lá na teleaula. Aula 7.1, Rogério. O que nós vamos ver? Meio ambiente. Vamos falar sobre a questão da biodiversidade da floresta, que é algo maravilhoso, né, professor Jorge? É exuberante, porque nós vivemos aqui na região de Rondônia, no estado de Rondônia, e temos fragmento da floresta amazônica, que é tão exuberante, tão grandiosa e rica aí quando a gente fala da biodiversidade. Também vamos falar sobre a questão do desmatamentos e queimadas no estado de Rondônia. Habilidade a gente sempre quer que os nossos queridos alunos alcancem, que hoje é reconhecer as interações das sociedades com o meio físico e o processo de transformação da paisagem. Meio físico esse que nós vamos falar é floresta. Exatamente. E o processo de transformação da paisagem é a queimada, é a retirada dessa floresta que vai transformar esta paisagem. Muito bem. Não é isso, Rogério? Exatamente. Beleza. Então, nós iniciamos aí falando sobre a biodiversidade. O que é a biodiversidade, galera? Entenda aí como grande, né, a grande variedade de formas de vida dentro de um determinado espaço geográfico. Por exemplo, espaço geográfico de Rondônia. Toda essa questão ainda que nós temos aí da variedade de animais e vegetais forma o que a gente chama de biodiversidade. São encontradas nos mais diferentes ambientes. E esses ambientes, né, professor? Pode ser o ambiente terrestre, pode ser o ambiente aquático. A palavra, galera, biodiversidade, ela é formada aí a partir da união do radical grego bio. O que é bio? Você já estudou lá na biologia. Significa vida. Mais a palavra diversidade, que significa aí variedade. Então, nós temos aí na palavra biodiversidade a variedade de vida, ou a variedade, né, de vários tipos de animais dentro desse determinado espaço geográfico. Pode ser um ecossistema, um bioma. Exatamente. Um microecossistema. Muito bem. E aí nós temos agora 2 mapas para a gente poder compreender a diferença entre a Amazônia e a Amazônia Legal. A Amazônia, quando a gente fala dela como floresta, a gente tem que lembrar o seguinte, e esse aluno nosso aqui da mediação já estudou essa diferença, né? Nas séries anteriores, professor Jorge. Temos 2 Amazônias. A Amazônia Legal e a Amazônia Internacional. Qual que é a diferença? Se é a Amazônia Internacional, eu estou falando que essa Amazônia está além do nosso limite
territorial, além do limite territorial do Brasil. Abrangem outras nações que têm aí também dentro do seu território fragmento da floresta amazônica. Certo? Perfeito. E, inclusive, vale salientar que são países que estão aqui, são nossos vizinhos. Exatamente. Não é isso? Muito bem. Colômbia, Suriname. Exatamente. A gente vai ver ele no mapa. Vamos lá, no quadro. Então, a Amazônia, que é esse primeiro mapa, a gente está falando, ó, da Amazônia Internacional. Olha a área da Amazônia Internacional. 7 milhões de quilômetros quadrados. Os países, professor Jorge, 9 países aqui da América do Sul. Como o professor Jorge falou há pouco, ó, estão bem próximos do Brasil, aí praticamente todos fazem fronteira com o Brasil, né? Mas a gente tem Equador ali que não faz. Mas a gente pode observar aqui, próximo de Rondônia, né? Bolívia, temos o Peru, que também tem fragmento da floresta, o Equador, Colômbia, Venezuela. Então, nessas áreas, a gente vai encontrar a exuberante floresta amazônica, que é conhecida toda essa porção desse primeiro mapa como Amazônia Internacional. A segunda é a Amazônia Legal. Aí, quando a gente fala em Amazônia Legal, a gente está falando de Brasil. Exatamente. Não é isso? Então, a Amazônia Legal, ela compreende essa parte aqui do Mato Grosso, chegando a Tocantins e Maranhão, chamada aquela região ali, inclusive, de Meio Norte. Beleza? Enquanto que a Amazônia Internacional tem 7 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia Legal, 5 milhões. Na Amazônia Internacional, são 9 países. Na Amazônia Legal, que é no Brasil, são 9 estados. Na Amazônia Internacional, representa 50% do continente sul-americano, enquanto que a Amazônia Legal, dentro do Brasil, representa 59% do território brasileiro, ok? Tem a Amazônia, ela é considerada um bioma, ok? E também é uma floresta equatorial. 56% da população indígena brasileira usa a Amazônia como local de moradia. A Amazônia Legal, ela foi criada em 1953, durante o governo Getúlio Vargas. Qual era o objetivo? Era planejar o desenvolvimento econômico da região amazônica. Ok? Exato. Tranquilo. Então, guarde bem essa informação da diferença da Amazônia Legal para a Amazônia Internacional, galera. Aí nós temos aqui a vista aérea da Amazônia, que já estudamos também, né, professor Jorge, durante essa aula, durante o terceiro ano, aspectos da floresta amazônica. Olha essa floresta da Amazônia aí, exuberante, rica, muita água, e a gente consegue observar também a questão aí dessas vegetações de grande porte, às vezes tão grande que a radiação solar nem consegue atingir o solo. E, obviamente, se ela não consegue atingir o solo, é porque essas árvores são muito grandes. Exatamente. Essa região que a gente vê aqui, ela é uma região onde chove muito. E já falamos que essa linda paisagem que a gente vê, ela é responsável por fazer os rios voadores. Muito bem. Onde cada árvore dessa, de grande porte, representa, como se fosse, Rogério, uma espécie de bomba d'água que joga na atmosfera diariamente milhares de litros de água. Exato. Ok? E, obviamente, se você começa a retirar a floresta, estou riscando aqui, ó, começa a tirar, isso aqui deixa de ser um monte de bomba d'água que deixa de ser jogar água na atmosfera. Com certeza. É isso? Exatamente. E essa floresta também,
a galera do terceiro ano, ela é responsável também por absorver o CO2, o dióxido de carbono lançado na atmosfera. Então, a biodiversidade da Amazônia. Como que é a flora? A flora amazônica ela é abençoada pela natureza. Olha só que texto bonito, né? A gente que é abençoado, né? Verdade. Em meio à floresta há inúmeras espécies comestíveis, oleaginosas, medicinais, corantes, entre outras que nem sequer ainda foi descoberta. Exatamente. Não é isso? Então, muito dessa flora tem valor farmacêutico, medicinal, Exato. é isso? Usado pela indústria farmacêutica, sai da Amazônia muito de fármacos que vão ser utilizados na indústria farmacêutica, ok? Ok. E, inclusive, é de interesse dessas multinacionais da área de fármacos. Multinacionais americanas, multinacionais francesas, Isso mesmo. entre outros, né? Das 100 mil espécies vegetais presentes na América Latina, cerca de 30 mil estão aonde, galera? Na floresta da Amazônia, que é a floresta amazônica. E a Amazônia, a vegetação, a floresta, ela é dividida. E essa divisão a gente até comentamos com vocês em aulas anteriores, e agora a gente vai aprofundar um pouco mais. Nós temos a mata de várzea. Essa mata de várzea está localizada em áreas baixas e sofre inundações periódicas. Conforme a encheia dos rios, os solos da várzea são extremamente férteis devido aos sedimentos depositados pelas águas dos rios. Daqui a pouco a gente vai ter um esquema, mas mais ou menos aqui, para a gente poder ver. Aqui eu tenho... Aqui é o rio. E aqui nessa região seria a minha mata, nessa região aqui mais próxima ao leito do rio, a minha mata de várzea. Então, quando há a subida, né, muitas das vezes, do aumento das águas dos rios, o que vai acontecer? Essa área vai ser inundada. Isso. Então, é uma região que ela sofre, alaga, né? Periodicamente. Exatamente. Se ela alaga, isso quer dizer que também tem momentos que está seco. Exato. Não está inundado. Não é isso? E o momento, quando seca, que é muito importante aqui para o desenvolvimento de atividades da agricultura ribeirinha, né, professor? Exatamente, porque esses solos de várzea são férteis, ok? O que faz esse solo ser fértil? É os sedimentos. Quem traz esse sedimento? A água do rio. Exatamente. Por isso que essa água do rio, que o pessoal gosta de dizer que é suja, né? Uhum. Mas isso aqui são matéria orgânica em suspensão. Muito bem. Não é isso? Exato. Que são retirados de uma região e vai ser depositada em outra. Ou seja, é um trabalho que o rio faz, que a gente humanamente pensa que é um trabalho estático, né? Porque a gente pensa que o rio está ali paradinho e tal. Não. Mas olha só a curva que esse rio faz aqui, ó. Um dia, isso aqui vai mudar a posição dele. Exato. É isso, Rogério? Olha aqui, ó. Depois vem para cá, ó, essa força da água que ela está fazendo aqui, ó, vai um momento que vai fazer com que a curva deixe de existir aqui, ó. Exatamente. Vai passar reto. Muito É bem. isso, mas isso são séculos e séculos. Exatamente. Beleza, vamos lá, continuando. E as espécies da região de várzea, as principais são andiroba, jatobá, seringueira e sanaúma. Andiroba. Você já ouviu falar em andiroba, Rogério? Já não é um produto que... Isso, uma oleógena. Ela tira o óleo para fazer remédio. Exatamente. Já ouvi. Passar em ferimentos. Ela é muito forte utilizada para conter inflamações, feridas, etc. E aí nós temos uma imagem que representa bem essa região de várzea, né, professor Jorge? Uhum. Então, essa região é inundada durante o aumento do volume aí das águas do rio. E aí depois a gente tem essa
baixa do rio, e essa região próxima à margem do rio, ela fica aí uma área bem indicada para a produção da agricultura, porque os sedimentos ficaram depositados nessa região. A Mata de Igapó ela está localizada em áreas ainda mais baixas. E a inundação da Mata de Igapó, ela é permanente. Ok? Por esse motivo, encontra-se sempre, se é permanente, ela sempre vai estar alagada. Para sobreviver a essa condição, as plantas apresentam estratégias e se adaptaram a essa diferenciação, ok? Exemplo das espécies de igapó são as vitórias régias, buritis, orquídeas e bromélias. E, Rogério, buritis a gente falou, né, na aula passada, né? Sim. Que faz um suco, né? Exatamente. Um vinho gostoso, né? É amarelado, nossa, é muito gostoso. E ele é de região alagada. O buritis, quando você vê ele, você pode analisar. Ele está perto de área alagada. Muito bem. Está aí uma imagem, né, da Mata de Igapó, uma área que está permanentemente alagada. E quando é no tempo da cheia, fica mais alagada ainda, né? E esse tipo de vegetação, né, é adaptada, né, a esse volume maior de umidade, né? E a mata de terra firme? O que é a mata de terra firme? Já falamos, mas vamos relembrar. Encontrada nessa área da floresta amazônica, mais alta, é uma porção mais alta do relevo, não sofre inundações e as principais, vamos colocar, plantas, frutos encontrados nessa região, a gente vai destacar aí, no caso, a castanheira, também, não só pelo fruto, mas também porque é a vegetação de maior porte dentro da terra firme. Dizem que é castanha do Pará, né? Outros defendem que não é castanha do Pará, é castanha do Brasil. Isso mesmo. Não é isso? Aí vai mudando, né? Afinal de contas, nós estamos em Rondônia. Exatamente. E tem castanha. Tem castanha. Não é isso? Tem lá no Amapá, em Roraima, no Amazonas, no Acre. Verdade. Então, usa-se também essa nomenclatura. Pronto, a mata de terra firme, como eu falei, está nessa porção mais distante ali da várzea do rio, por isso que essa área não sofre inundações periódicas. E aí, no caso, ela pode até, muitas das vezes, a inundação, ela pode até atingir essa mata de terra firme, mas nos eventos de cheias históricas, né, onde aumentou demais o volume daquele determinado rio. Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar, galera, que a Amazônia é importante para todo o planeta. E realmente ela é, né, professor Jorge? Uhum. Essa afirmação é verdadeira, porque nós sabemos que a Amazônia tem a sua importância não só a nível local, mas a nível nacional e até mesmo global. Exatamente. Exatamente. Porque quando a gente fala da Amazônia, você tem que lembrar, por exemplo, há pouco o professor Jorge falou dos rios voadores. Floresta liberando constantemente umidade para a atmosfera. E essa chuva, essa umidade que é liberada aqui na Amazônia, leva a chuva lá para a Cordilheira dos Andes e também lá para o sul do Brasil. Então, olha só a importância da Amazônia a nível nacional. E a nível global, essa Amazônia, essa grande floresta, também consegue absorver poluentes da atmosfera. Então, a gente tem aí o que, galera? Essa participação na Amazônia também na regulação climática mundial, professor. Perfeito. Vamos lá, para a gente observar mais informações sobre a importância da Amazônia. Ela influencia o regime das chuvas na América do Sul. Essa Amazônia representa a maior biodiversidade do planeta Terra, sendo que muitas das espécies ainda nem foram descobertas. Eu vou grifar isso aqui, ó. Muitas espécies ainda nem sequer foram descobertas. Isso é sério. Isso é sério, Rogério. Exatamente. Sério. Por que isso é sério, Rogério? Isso é sério, sabe por quê?
Isso é sério porque imagina se, por exemplo, há uma devastação numa região e o ser humano, por ação antrópica, devasta uma área de floresta que só ali tem uma planta que poderia, por exemplo, curar o câncer. Exatamente. A gente não sabe. Verdade. Nem toda a floresta amazônica foi explorada. Muito bem. Não é isso? Exatamente. Ela é muito grande. Tem lugares ainda inexplorados. É isso aí. Então, pode ter certeza que muitas espécies ainda não foram descobertas. E, inclusive, já há relatos de que, inclusive, espécies já podem ter sido totalmente dizimadas do mapa e que nunca vai ser descoberta, porque não existe mais. Né? Então, infelizmente, né? Infelizmente, é um caso sério. É isso aí, galera. Vamos lá no quadro? Ela influencia a Amazônia no regime de chuva da América do Sul, como eu falei há pouco dos rios voadores. E atua na regulação do clima mundial. Também armazena bilhões de toneladas de carbono. As florestas desmatadas liberam grandes quantidades de gases de efeito estufa para a atmosfera. Certo? Alguma observação, professor, em relação à importância da Amazônia a nível Brasil e a nível global? O texto começa dizendo que ela armazena bilhões de toneladas de carbono. Mas, quando desmata, ela libera grandes quantidades de gases de efeito estufa, inclusive esse carbono que estava ali armazenado. Armazenado, porque ela, durante o seu processo de desenvolvimento, principalmente quando ela é mais nova, ela dissolve o carbono e tem reações, e ela pega esse carbono que é tão prejudicial para o meio ambiente, para o clima da Terra, e ela aproveita para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Mas a partir do momento que acontece as queimadas, infelizmente, ela vai liberar, né, poluentes para a atmosfera. A fauna da Amazônia, professor Jorge, como que é? É a mais espetacular do planeta Terra. Existem felinos, roedores, aves, quelônios e primatas. Rogério, aqui tem até quelônios. Não é isso? Primatas. Olha só. Roedores, aves e felinos. Sem falar, né, também no mundo aquático. Exatamente. É isso? Muito bem. Beleza. A bacia hidrográfica possui maior diversidade de peixes do mundo, entre 2.500 e 3.000 espécies. Aí temos aí jaú, surubim, cachorra, matrixã, a piranha, tambaqui, são alguns dos mais cobiçados, principalmente de pesca esportiva, aqui na região amazônica. E fora os outros, né, professor Jorge, que tem mais aqui, mas aí são os principais. Surubim. É gostoso? Cozido, hein? É tipo um frango, né? Carne dele, né? Frango, parece gosto de frango, surubim, eu acho. É branco, né? É verdade. Esse peixe cachorro aqui, ó, Rogério, rapaz. É os que tem um bocão? Rapaz, não, e os dentes, né? Parece mesmo. E, mano, nem tente comer um bicho desse, que é muita espinha. Sério? É muita espinha. Mas esse aqui a gente conhece demais, né? Que, inclusive, ele é criado em tanques. É verdade. Né? Feito comercial. Muito bem. Que aqui em Rondônia, né? A produção dele para venda, né? Piscicultura, né? E esse menino aqui? Daí Jaú. Não conheço, não. Não? Não comi. É grande. Ele é grande e ele come outras espécies de peixe. É um peixe grande, meu amigo. É difícil até de pescar ele. Porém, a lista dos preferidos é encabeçada pelo tucunaré, famoso por ser muito bom de briga, mas é muito bom na panela também. O tucunaré? O tucunaré é aquele que a gente viu na aula passada, aquele que tem uma marquinha preta e amarela no rabo. Exatamente. Além disso, na Amazônia vivem 1.300 espécies de pássaros, 300 mamíferos. No total, a fauna da região totaliza mais de 2 milhões de espécies.
muitas das quais encontradas apenas na nossa região. Alguns animais são para lá de exóticos. São os casos do peixe-boi, de mais de 2 metros de comprimento, o guará, de penas vermelhas, e o poraqué, é o peixe elétrico, que libera carga de alta voltagem, sem falar de espécies já famosas como tucano, piranha, arara, papagaio, macacos, etc. Rapaz, esse bichinho aqui, ó, perigoso ele, hein? É o poraqué. Rapaz, Rogério, não fique muito perto do rio, assim, você vê água escura, perto da mata de igapó, que é doido para ter esses peixes aqui. Isso é perigoso, meu amigo. Se ele tocar em ti, tu vai ficar ligadão. Vai ficar ligado, de verdade. Ligadão nesse mundo ou no outro mundo? No outro mundo, eu acho. Que a descarga elétrica é grande. E tem relatos de que pessoas já foram mortas mesmo. Exatamente. Tem relatos também que que jacaré vai comer esse peixe aí, ele morre junto com o peixe, morre eletrocutado. Já pensou, cara? Tu sabe que o jacaré, né, é um animal de grande porte, né? Tá lá no topo da cadeia alimentar, né? Isso mesmo. Mas quando ele vê um poraqué, o poraqué detona ele também. Morre, mas ele leva junto. Beleza, vamos lá. A biodiversidade da floresta amazônica. Falamos há pouco que essa floresta realmente é exuberante. Nós temos aqui mais de 1.300 espécies de aves, 3.000 espécies de peixe, galera. 30.000 espécies de plantas, 1.800 espécies de borboleta, 427 espécies de anfíbios, 378 espécies de répteis e até 3.000 espécies de abelhas e 311 espécies de mamíferos. Então, olha só, essa quantidade, né, de ave, de peixe, plantas, borboleta, anfíbio, são responsáveis por essa biodiversidade que encontramos aqui na Amazônia. Rogério, são números interessantes, números exuberantes para quem é um amante da natureza, para quem ama a natureza. Isso é muito, muito agradável de ver essa exuberância de vida, de fauna e flora na nossa Amazônia. No entanto, mexer nela é mexer no ecossistema. Isso. E pode gerar desequilíbrio ecológico. Exatamente. Não é isso? E começar a sumir espécies. Não é isso? Tem essa também, né, Rogério? Tem, com certeza, professor. Aí, ó, entra no nosso assunto, que é o desmatamento, que é a atividade humana que mais afeta a Amazônia. A área desmatada na Amazônia é maior que toda a França junta. Para se ter um exemplo da ameaça do desmatamento para a conservação da Amazônia, em 2001, as áreas desmatadas compreendiam 11% da floresta amazônica brasileira. E, professor Jorge, pode falar. Antes de avançar, está falando da Amazônia, a gente vai entrar em Rondônia, e eu quero aproveitar para falar um pouquinho sobre a Amazônia Legal, que desde 1988, de acordo com alguns estudos sobre desmatamento, foram desmatados aqui na Amazônia cerca de 428 mil quilômetros quadrados de floresta. E aí nós temos aí as principais áreas que passaram por esse processo de desmatamento, foi do estado Mato Grosso, Pará e Rondônia. Rondônia contribuiu aí representou 13% do valor total do desmatamento aí, que foi de 428 mil quilômetros quadrados. Então, só perde aí para Mato Grosso e Pará essa questão da devastação dentro da Amazônia Legal. Perfeito. Quase 80% das áreas desmatadas da Amazônia tornaram-se o quê? Passagens ou florestas em regeneração. Eu acho que ali era pastagens, né, Rogério? A palavra, né? É, pastagem. Coloca lá o T lá, pastagens ou florestas em regeneração. Ou seja, não deu certo, aí virou uma capoeira que chama. Exatamente. Tu já viu uma capoeira? Não. Não. A capoeira é a floresta tentando se regenerar, Rogério. Aí vira aquele imenso emaranhado de cipós, matos,
arbustos, verdejantes, mas ninguém consegue entrar ali, mano. Vira capoeira, o nome é capoeira mesmo, tá? Beleza. Eu estou te falando porque quando eu andava para a região de sítio, né, lá para o sítio do meu pai, aí a gente passava por vários sítios abandonados, por ter solo muito ácido. As pessoas abandonavam as terras antigamente. Exatamente. Iam para outros lugares. Hoje não se faz mais isso, Com certeza. não se faz mais isso. A pessoa, hoje, a região amazônica tem outra realidade, muito diferente da década de 80 e 90. Isso mesmo. Ok? Ok. Entre 2015 e 2016, o desmatamento da Amazônia atingiu 7.989 quilômetros quadrados, conforme o INPE. O que é o INPE? É o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ou seja, são fotos de satélites enviadas para controles aqui do Brasil. SEDAM, CIVAM faz esse tipo de controle, IBAMA, Muito bem. ICMBio, Instituto Chico Mendes, ok? Ok. Esse valor representa um aumento de cerca de 30% em relação ao registrado entre 2014 e 2015. Então, galera, a floresta amazônica continua sendo devastada, mesmo depois de ter passado o ciclo agrícola. Muito bem. Aí nós temos aqui uma imagem representando essa questão do desmatamento na Amazônia e a gente consegue verificar que essas áreas, muitas das vezes, foram desmatadas principalmente a partir desse processo de ocupação, né? Onde as áreas foram, principalmente depois da implantação de rodovias e também de estradas vicinais que deram acesso à floresta. Rogério, e interessante essa imagem, né? Que evidencia que provavelmente é uma retirada de madeira por madeireiros, Ilegal, às vezes pode né? ser ilegal, de áreas indígenas, Muito em bem. reservas extrativistas, em reservas indígenas, então em parques nacionais. Muito Isso bem. é muito grave, infelizmente acontece muito na Amazônia. Por ela ser muito grande, Rogério, é difícil fazer o controle do escoamento dessa produção, dessa Isso retirada mesmo. dessa madeira, e geralmente, Rogério, é madeira de lei, De lei. ok? E também tem destino para os Estados Unidos, Europa, para a China, para vários lugares do mundo. Isso tem um aí. valor muito alto. Por isso que para essas pessoas que fazem isso, essas empresas que às vezes atuam, obviamente, se está em região de reserva, está de forma ilegal, né? Então, para eles compensa o risco. Porque isso aí tem um alto valor lá fora, Exatamente. madeira de lei. Com certeza. Beleza? Isso mesmo, professor. Então, o arco do desmatamento é a região 500 mil quilômetros quadrados. Daqui a pouco a gente vai verificar o mapa. E nessa área é a faixa que se concentra o desmatamento da região amazônica. Ela compreende os extremos leste e sul da região, vai lá do estado de Rondônia, né, no caso, do estado de Rondônia, Acre, Mato Grosso e Pará, esse arco do desmatamento. E a atividade agrícola é a principal atividade responsável pela produção da soja nessas áreas, que avança para o interior da floresta, que compromete também a conservação. Há pouco falamos da questão da pastagem, dos processos de colonização, e a gente está falando agora desse avanço da soja também dentro da Amazônia, que contribui aí para gerar o desmatamento dentro da região amazônica. Praticamente, falar de soja, hoje a soja está praticamente presente em quase todos os biomas do Brasil. E aqui na Amazônia também não tem sido diferente. O avanço da produção da soja contribuiu para o desmatamento. Temos aqui outro mapa, que é o arco do desmatamento, agora até 2012, e a gente verifica essas regiões que foram desmatadas, né, professor Jorge? Exatamente. Dentro do estado de Rondônia. É só, quando a gente analisa aí, a gente só observa esse desmatamento todo que aparece aí só foi por conta da soja? Não, né? Não, tem
os motivos, como falamos há pouco, colonização, garimpo, Os ciclos agrícolas. os ciclos agrícolas, tudo isso contribuiu para essa questão do desmatamento aí do mapa de Rondônia. Inclusive, né, Rogério, vai ser o tema da nossa próxima teleaula. Exatamente. Falar sobre esses projetos esses projetos públicos que foram feitos pelos governos anteriores, que, de certa forma, falando por questão ambiental, foram desastrosos. Com certeza. Vamos lá. E olha só, Rogério, então, olha só, essa região cor-de-rosa é ação antrópica. É isso mesmo. Olha só, Rogério, mas temos uma grande área também muito preservada em Rondônia. Exatamente. Ali, né? É isso? Exatamente. E aí a gente pode falar, aproveitar esse momento e falar aqui em Rondônia, né, quando a gente está vendo aí o mapinha, a gente está vendo o mapa da Amazônia, né, mas a gente vai falar um pouco sobre Rondônia, que é o nosso estado. Aqui, galera, em Rondônia, Guajará-Mirim e Itapuã-do-Oeste são os municípios que apresentam a maior cobertura florestal. Então a gente está vendo ali aquela região mais oeste de Rondônia, mais preservada, que é o local onde que esses municípios estão localizados. Só para você ter uma ideia, Guajará-Mirim tem 78% do seu território ainda composto por floresta. Itapuã tem 72,14%. Mas essas áreas aí mais centrais, Buritis, Ariquemes, Serijeira, Corumbiara, Alvorada, apresentam menos de 30% da cobertura vegetal aqui em Rondônia. Então, essa parte que a gente observa aqui em rosa, aqui mais a leste, na região central e leste, a gente tem áreas mais devastadas e tem municípios, como falamos há pouco, que tem menos de 30% da sua reserva original de floresta. Beleza, então a gente pode falar, Rogério, que nós temos muitas consequências com o desmatamento. Com certeza. E nós somos geógrafos, nossa visão é diferente de natureza, né, Rogério? Isso mesmo. A gente tem um olhar diferenciado, a gente vê pela importância que ela tem, não só de boca para fora, mas porque a gente estudou, né? A gente sabe a importância que tem disso para a nossa vida, para a vida no planeta, para a vida das pessoas e para as futuras gerações. Exato. É isso? Então, uma perda de biodiversidade, às vezes, ela é irreparável com o desmatamento. Ok? Esse desmatamento vai expor o solo à erosão. Esse desmatamento perde serviços ambientais, tem um problema também, Rogério, da desertificação. Isso também está acontecendo, não é porque a gente está na Amazônia que não acontece, também acontece aqui na Amazônia. Obviamente, o desmatamento está relacionado com o aquecimento global. Obviamente, o aquecimento global contribui para intensificar o efeito estufa. Por quê? Porque o desmatamento libera quantidades significativas de gases deste efeito estufa. Exatamente. Rogério do céu, é muita coisa. É muita coisa, mas só é a nossa introdução, porque teremos outras aulas que vão falar sobre os impactos aqui em Rondônia. Certo? Beleza. A gente volta já já para fazer a nossa revisão. Valeu. Tchau.